E aí a gente vai para a refração na atmosfera, pessoal. E aí vai cair por água abaixo, que a gente pensava que a estrela sempre estava naquele ponto, mas na verdade não está. Por quê? Porque à medida que a luz entra na atmosfera terrestre, quanto mais próximo da superfície terrestre, mais denso está o ar, tá? Então aqui, olha, quanto mais denso está o ar, então o N de refração 1 aqui é menor que o N2. Quanto mais para dentro da Terra, mais denso é, maior o índice de refração do ar, beleza? E o que ocorre quando o índice de refração 1, imagina que tem aqui, ó, índice de refração 1, ele é menor do que o índice de refração 2, né? Quando o índice de refração 1 é menor, ele vai se aproximar da normal. Imagina que aqui tenha a reta normal, tá? A reta normal. E aí, teoricamente, seria para tu ver nesse ponto, né? E aí, como o raio de luz está saindo, olha só, era para tu ver ali, ele está se afastando da normal. O raio de luz está vindo do oposto, vindo de dentro da atmosfera para fora da atmosfera. Beleza? Então, quanto mais afastado da superfície terrestre, menor vai ser o índice de refração. Por isso que a gente vê a estrela num ponto diferente de onde a gente pretendia enxergar ela, ou achava que ela está. A gente vai chamar de posição aparente para essa posição onde a gente realmente visualiza. Só que na realidade ela não está naquele ponto, beleza? Vamos lá ver a parte de reflexão total. Região de reflexão total. Se você prestar atenção, aqui tem uma lâmpada aqui embaixo, tá? Ela está jogando luz. Aqui pode ser um aquário, alguma coisa que tenha água. E as paredes de vidro vai permitir que a luz saia. Se você perceber, do ponto D aqui, ó, até o ponto A, maior parte da incidência da luz vai bater aqui, tem a reta normal, né? Como está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, você vai ver que ela está cada vez aumentando esse ângulo de refração. 90 graus aqui não tem nenhum desvio. Quando tem um ângulo maiorzinho aqui com a normal, aqui, ó, se passar aqui a normal, o ângulo é maior, aí não vai ter quase desvio. Nesse caso aqui aumentou mais o ângulo, e nesse caso aqui, ó, tem um ângulo maior ainda, tá? Então, se você observar, depois do D, acontece que não tem mais refração da luz. A luz vai sair da lâmpada, vai bater e vai voltar. Perfeito? Esse ângulo aqui que a gente vai chamar, que é o ângulo limite para haver refração. Se o ângulo for maior do que esse ângulo limite, tá? Não vai ter mais refração, vai ter um fenômeno de reflexão total da luz. Beleza? E aí, quando o ângulo limite vai se dar quando bater a luz e o ângulo refratado aqui, olha só. Aqui é como se fosse a normal. E o ângulo refratado vai estar formando o ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui você está com a normal, tá? Aqui, olha só, o ângulo tá, né? Vê aumentando aqui. Então, você vai ter o ângulo limite para esse tipo de fenômeno, tá? Vamos lá, como a gente vai determinar esse ângulo limite? Ângulo limite é o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios, a partir do qual ela é totalmente refletida. Nesse caso aqui, a gente vai ver logo nessa figura, esse ângulo limite, tá? Então, olha só, índice de refração 2 é menor do que o índice de refração 1, ou seja, está saindo de um meio mais refringente para um menos refringente. Quando isso ocorre, ele vai se afastar do normal. Imagina se eu diminuir um pouco esse ângulo aqui, ó, a luz ia bater aqui, era para ela passar reta aqui, tá? Mas na verdade ela vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai se afastando da normal.
Quanto maior é esse ângulo aqui de incidência com a normal, quanto maior esse ângulo, maior também vai ser esse ângulo aqui em cima, mais ela vai se afastar da normal. Chega um certo momento que esse ângulo a gente vai chamar de ângulo limite, de incidência, e o ângulo refratado vai formar 90 graus com a normal. Beleza? Se aumentar ainda mais esse ângulo limite aqui, ó, ou seja, o ângulo limite, o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, vai acontecer que vai aumentar, vai afastar ainda mais do normal, vai passar de 90 graus. Passou de 90 graus, não vai ter luz nenhuma que vai sair desse meio refringente 1, meio incidente. O que vai acontecer? Fenômeno da reflexão total. Como é que a gente calcula isso? Vamos ver. Imagina aqui, olha, que eu tenho que meu ângulo de incidência é igual ao meu ângulo limite, tá? E meu ângulo refratado aqui, ó, meu ângulo refratado é igual a 90 graus. Tá aqui em cima. Beleza? Pela primeira lei lá do Snell, Descartes, né? A gente tem que índice de refração 1 vezes o seno do ângulo limite, né? Que seria seno, seria aqui, olha, N1 seno do ângulo de incidência, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Como o ângulo refratado é 90, já está colocado 90 aqui, tá? Essa é a lei de Snell, Descartes. Beleza? Como o seno de 90 é igual a 1, e aqui ficaria só assim, né? Olha, N1 vezes o seno do ângulo limite é igual a N2. Perfeito? Então, o que a gente faz? Se o N1 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. E aí ficou com essa equaçãozinha aqui, ó. Seno de ângulo limite é igual a índice de refração 2 dividido pelo índice de refração 1. Como sempre o índice de refração 2, para ter uma reflexão total, ele é menor do que o índice de refração 1, ou seja, de onde vem a luz, convencionou-se a colocar que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, para que você não erre seu cálculo. Perfeito? Vamos lá. E aí uma brincadeira aqui, né? Por que os diamantes brilham tanto, tá? É assim, pessoal. Mesmo que tu tenha... Ele é feito de transparente, o diamante, né? Tem gente... É óbvio que é transparente. Mas imagina que tu fizesse aí uma pedra de vidro. Para os leigos, talvez acreditasse que fosse diamante. Mas para os caras especialistas, não. Por quê? Porque o ângulo limite por vidro é em torno de 35 a 40 graus, tá? Isso faz com que a luz que entre um ângulo menor ou maior que esse, um pouquinho a luz entre, no vidro ele vai ficar aprisionado ali, não vai conseguir sair, vai ficar batendo sucessivas vezes. Como ela fica batendo sucessivamente, ela dá a sensação de brilhante. Só que não brilha tanto. O diamante é quase que a metade desse índice de refração, tá? O ângulo limite para o diamante é 24 graus, de modo que a luz total é refratada. Toda luz que chega com um ângulo maior que 24 graus, ela fica aprisionada ali no diamante, fica batendo, circulando nele e dá a sensação de brilho, tá? Maior que 24 graus, de modo que a luz fica refletida eternamente ali dentro dele. Por isso que ele fica bem brilhoso. Beleza? A parte de miragem também é uma ideia da ótica, da reflexão total, tá? Ou seja, quanto mais a luz desce, lembra que ela saiu de uma parte que está bem densa, frio, quanto mais alto a gente sabe que mais frio é, e na parte onde é asfalto ou deserto, pessoal, quanto mais próximo ao chão, maior é o aquecimento da superfície, tá? Beleza? Então, ela vai ficar menos refringente. E como vem do meio de maior índice de refração maior para um de menor, ela se afasta do normal.
até chegar num ângulo limite, onde ela vai ter reflexão total e não vai bater mais no chão. Lembre-se que a gente só enxerga as coisas quando a luz vem proveniente dela, tá? Como vai ter reflexão total, não vai atingir o solo, né? A gente vai ver a parte refletida da nuvem ou de um outro objeto. Geralmente é a parte refletida da nuvem que a gente vai enxergar. Por isso que tem a parte de miragem. Ela que bate o raio de luz vai refletir totalmente e vai voltar para os nossos olhos sem que a gente enxergue realmente o que está acontecendo. Beleza? Mesma ideia aqui da parte do cara pensar que está enxergando água, na verdade é a reflexão da luz. Perfeito? Miragem no deserto, tudo a mesma ideia. Outra curiosidade, e aí vocês podem pesquisar, é sobre a fibra ótica, né? Na verdade, aí a gente consegue ver o poder da física, né, na tecnologia, né? Na verdade, a fibra ótica foi uma junção, né, da informática com a parte de óptica geométrica e parte de processamento e transferência de dados, tá? Então, o cabo de fibra ótica, na verdade, é muito pequeno, tá? Toda uma envoltura só para isolar essa casca. Se for ver, todo cabo de fibra ótica vai ter uma bobina, que é uma malhazinha de cobre, de ferro, de algum metal, tá? Um isolante, uma capa, uma casca, e aí que vai ter o núcleo. Geralmente, o cabo mesmo de fibra ótica é um fiozinho da grossura ou mais fino do que um fio de cabelo, beleza? E aí dentro desse fio de cabelo vai ter reflexão total, como você vê aqui no ar, tá? Vai bater, vai ter um ângulo limite, vai refletir total. E aí a gente consegue que a luz faça uma curvazinha básica aí e transmita os dados para nós, que seria da tecnologia sem a fibra ótica, né? Mas aí você pode pesquisar, até no livro tem comentando sobre fibra ótica.